Para entender essa temporada de True Detective, que apesar dos easter eggs com a primeira e supostas conexões com temporadas passadas, dessa vez tivemos uma série de episódios muito diferente de todas as outras. Os fatos que acontecem em Night Country existem em duas linhas de pensamento que você pode seguir. Aceitar alguns eventos sobrenaturais ou apenas usar os fatores lógicos e reais. Mas garanto que a segunda escolha vai fazer a sua compreensão um pouco mais difícil, uma vez que claramente a escolha autoral da escritora e showrunner dessa temporada, Issa Lopes, e com base nos seus trabalhos anteriores, foi justamente incorporar o elemento sobrenatural na narrativa. Nessa análise eu não vou entrar no mérito de alguns problemas da série, como coincidências de roteiro, mas me atentar mais a explicar os eventos envolvendo a trama. Vamos entender agora tudo o que aconteceu em True Detective Terra Noturna. Mas antes não deixe de se inscrever e deixar o seu like. O mistério envolvendo a ativista indígena N.K. vai se tornando o foco maior ao longo da história do que a própria morte dos cientistas que vemos no primeiro episódio. A obsessão da detetive Navarro vai crescendo na trama e conseguimos se identificar muito mais com a personagem ativista do que com os próprios cientistas em si. Uma vez que não é nos revelado absolutamente nada sobre eles, fica difícil criar um vínculo além da própria tragédia das suas mortes no começo da série. As coisas envolvendo Annie começam a ter uma explicação quando é descoberto o romance dela com um dos cientistas da estação, Raymond Clark, e as coisas começam a se conectar. Navarro, em sua investigação, encontra um trailer que os dois usavam para ficar juntos quando queriam ficar sós. É também no trailer onde ela encontra o celular de Annie. No aparelho é encontrado um vídeo onde ela, agora com a detetive Danvers, descobrem a respeito das cavernas secretas de pesquisa e também chegam à conclusão que ele deve ter sido morto em uma dessas cavernas e não no container ao qual ela foi encontrada. Ele provavelmente, quando se envolveu com Raymond Clark, encontrou suas anotações no trailer, uma vez que eles estavam juntos o tempo todo, como é possível ver nas fotos também encontradas no celular, até que ela descobriu a respeito do laboratório secreto embaixo da estação. Ela então invade o laboratório e descobre a respeito da poluição excessiva causada propositalmente pela mineradora, que está deixando a água cada dia pior, junto com outros fatores climáticos, com o objetivo de proporcionar melhores condições para os cientistas na estação Tessala. Annie, durante a sua investigação, é descoberta pelos cientistas e morta por eles. O corpo então é movido pelo oficial Hank até o container, onde ela é encontrada com todas as marcas de seu assassinato. Tudo foi ocultado, pois era do interesse da mineradora e dos financiadores do projeto da estação que nada fosse revelado. Hank se vendeu para Kate, a diretora da mina, com o intuito de ser promovido ao cargo de principal oficial da polícia local. É muito importante lembrar que a estação era relatado como um local de pesquisa com a suposta ideia que podiam encontrar a cura da humanidade, mas a verdade envolvia pesquisas relacionadas a elementos como a origem da vida e também a respeito da cura do envelhecimento. As pesquisas eram justamente secretas, pois eram tópicos complexos de impactos globais. Essa organização, como um todo, era patrocinada pela Turtle United, fazendo a primeira referência com a primeira temporada, onde o senador Turtle, que era um dos principais membros da organização da seita maligna, a qual Rustin Cole estava investigando junto com Marty. Lembrando que esses acontecimentos foram confiados totalmente no relato do instável Raymond Clark, então não podemos ter certeza de todas as informações. É curioso que aparentemente todos os cientistas, o que se imagina serem pessoas equilibradas e estudadas, tenham um frenesi e atacarem Annie a facadas e simplesmente se juntarem a um ataque que já estava ocorrendo. A intenção do escritor aqui pode ser duas. Ou ela quer demonstrar que todos os homens, sem exceção, possuem uma natureza violenta contra a mulher e que eles partilham de uma obsessão íntima e egoísta com o seu trabalho acima de todas as coisas, o que me parece um pouco absurdo, ou que Raymond Clark estava mentindo e ele foi o verdadeiro assassino de Annie e contou essa versão para as duas detetives quando estava sendo torturado por elas. Essa também teria sido a versão que as outras cientistas teriam recebido antes de realizarem um ataque à estação. Existe uma terceira teoria, particularmente minha, mas pensar que todos aqueles cientistas simplesmente se revoltaram e nenhum deles por algum instante raciocinou e foi contra o ataque é um pouco estranho. A minha teoria é de que o único fator que poderia explicar que de fato eles a atacaram sem pensar duas vezes, além de considerarmos que eram todos raivosos e egoístas, era que todos os cientistas eram membros da seita relatada na primeira temporada, uma vez que toda a organização era financiada pela Fundação Turtle, principal membro da seita, como eu havia explicado anteriormente. Isso explicaria a natureza violenta e psicótica dos personagens, uma vez que todos estariam ligados a atos de horror e rituais de seitas. Isso também explicaria o reconhecimento do ocultismo,
visto no trailer de Raymond posteriormente. Ou apenas Raymond Clark pode simplesmente ter matado Annie e culpado seus colegas pela morte dela. Quando a detetive Danvers conversava com Raymond Clark, ele disse que se escondeu e segurou a escotilha enquanto alguém tentava entrar. Ela se deu conta de que ela e Navarro não estavam fazendo as perguntas certas. Que a pergunta certa era quem mais sabia sobre o assassinato de Annie Kay. Ela percebeu que as marcas reveladas pela luz ultravioleta mostrava a mão com um dedo a menos, da mesma mulher que vimos no começo da série com problemas domésticos. Ela reconhece a mão peculiar com menos dedos e elas então vão até a casa da personagem e descobrem que de fato o que aconteceu com os pesquisadores. Chegando lá, uma das indígenas Inupiats, que era uma faxineira na estação, e após um vazamento de água escorrendo para baixo, descobriu a estação secreta dos cientistas. Quando ela entrou no local, ela viu um instrumento de pesquisa em forma de estrela muito peculiar, usado como arma no assassinato de Annie, e somada às pesquisas que eles realizavam ali, ela percebeu tudo o que estava acontecendo. Cansada da falta de ação da polícia local por resultados sobre o assassinato de Annie, ela se reuniu com as outras mulheres da comunidade e todas foram até lá. Renderam os cientistas e os levaram até o gelo e fizeram tirar a roupa. Ela cuidadosamente dobraram cada uma dessas roupas e os fizeram correr pelo gelo. Aqui começam alguns dos elementos sobrenaturais de nossa análise. Beatrice acreditava que iria jogar esses homens com a ideia de que se o espírito de Annie os quisesse matar, ela os iria. Se não, eles iriam encontrar um caminho de volta onde suas roupas estariam esperando por eles. Dito isso, o encontramos todos mortos no começo da série. A série e suas duas principais protagonistas exploram dois pontos de vista completamente opostos sobre crenças no supernatural. De um lado, temos Evangeline Navarro e a chefe da polícia, Liz Danvers. Navarro é uma indígena que acredita em sua ancestralidade e seus costumes, e Danvers é alguém que tenta se recuperar do luto de seu filho, que depois disso não acredita em absolutamente nenhuma espécie de Deus ou espiritualidade. Os elementos também estão espalhados por diversos momentos da série, como a aposentada vivendo isolada e constantemente vendo o fantasma de seu ex-marido, que por sinal era o pai de Rustin Cole. Os delírios da irmã de Navarro, que podem ser interpretados tanto de um ponto de vista esquizofrênico clínico para os céticos, ou apenas um dom sobrenatural ao qual ela não teve o suporte para conseguir lidar. Acho que muito das aparições de fantasmas, sensações e vozes estão muito mais ligadas a um sentimento de presença e energia do que propriamente algo que vemos com nossos olhos. Creio que a principal mensagem da série seja justamente nos mostrar que o mundo sobrenatural existe e convive conosco a todo instante de maneira direta ou indireta. A própria Danvers, que é extremamente cética e debochada em diversos momentos sobre a espiritualidade indígena de Navarro, e não aceitando quando a filha quer honrar as suas origens com a tatuagem tradicional em seu rosto, é uma representação disso. A função de Liz na história é mostrar a ignorância da sociedade perante outras visões de mundo, principalmente de um aspecto espiritual. É apenas quando alguns eventos que não podem ser explicados totalmente pela lógica e razão, quando ela começa a escutar barulhos, sentir presenças, até que finalmente tem uma experiência de quase morte caindo na água gelada e vendo seu filho Holden, que ela percebe que de fato a espiritualidade existe e que não é possível fugir dela. Danvers em nenhum momento pode dizer que acredita claramente em algo, mas ela entende que não pode mais negar a existência de algo além da vida e matéria. Em uma das cenas finais, após o caso já ter sido resolvido, onde Navarro aparece na varanda como uma espécie de fantasma, é outra prova de que talvez Liz, agora acreditando no supernatural, poderia sentir indiretamente a presença do espírito de Navarro com ela, não necessariamente estar vendo o espírito. É preciso que nós tenhamos essa compreensão do que é literal e o que é simbólico na série. O que diferencia essa temporada de True Detective justamente das demais é a grande quantidade de elementos sobrenaturais que podem te agradar ou não. Criar essa conexão entre os dois mundos, ao qual é muito brevemente explorada na primeira temporada, quando Rustin Cole fala sobre a existência da luz e trevas no final da série, que também é um momento que ele tem uma experiência de quase morte quando é atacado. Abraçar esses elementos na história, o que nunca foi feito em nenhuma das temporadas anteriores, traz um certo tom de originalidade apesar dos problemas da série. Também é honrável a ideia de trazer mais à tona os problemas enfrentados por mulheres indígenas que sofrem em terras do Alasca. 4 em cada 5 mulheres já experienciaram algum tipo de violência doméstica, e mais de 1 em 3 experienciaram algum tipo de violência sexual. Ter consciência dessa situação que é muito mais forte e muito mais presente nessas regiões e entender o que é possível fazer para ajudar é muito importante. Quanto mais pessoas tomarem consciência dessa causa, mais soluções podem ser cobradas aos responsáveis para os casos como os de Annie Kay tenham soluções e não sejam apenas ignorados. Até mais.